Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né? Aonde a gente se encontra, a nossa consciência. Estamos aqui ainda porque temos um corpo, tá? Nosso corpo ainda está bem, né? Estamos cuidando dele, tá, pessoal? Para ver até onde esse corpo aguenta, tá? Até onde esse corpo aguenta aqui nessa realidade. Mas um dia vamos perder ele, vamos perder, tá, pessoal? Porque ele é um corpo ainda que não é um corpo perfeito, tá? Ele tem a perfeição dele, mas tem as limitações também, o nosso corpo, tá? Mas é o que a gente tem aqui para estar aqui nessa realidade, tá? Até as segundas ordens de Deus, da espiritualidade, tá, pessoal? Então, vamos aproveitar para fazer o bem, né? Fazer o bem, fazer coisas boas aqui, tá? Deixar uma energia, deixar um bom pensamento, tá? Eu agradeço muito, tá, pessoal? Porque quando eu iniciei o vídeo aqui, eu nem imaginava, tá? Eu nem queria fazer, para dizer a verdade, né? Mas eu nem imaginava que o meu canal, pessoal, ia abençoar muitas pessoas aí, tá? Ontem mesmo, né, a pessoa aqui do meu canal escreveu e disse que já a falta de sono que ela tinha, né? Ela já tá conseguindo dormir tranquilo, tá bem, tá. E ela disse que agradecendo a meus vídeos, né? Eu digo, nossa, graças a Deus, tá? Que a espiritualidade você deu ouvido, trabalhou no seu íntimo, né? No seu ser espiritual. Era a mente, né? Tudo as coisas, as perturbações dessa vida estava fazendo com que essa pessoa tirasse o sono dela, né? Teve muitos, pessoal, que vieram assim também para aqui pro meu canal, tá? A mente, nossa, mente perturbada. Que perturbação, né, pessoal? Mas é o quê? É porque a gente está no ambiente onde existe essa dualidade, né? E tem muitas informações que são passadas para a gente que não tem essência de verdade, que não aquela não vai trazer benefício para nossa alma, pessoal. E a gente consome aí, tá? Às vezes é filme, é novela, é música, tá? Deixa a gente numa frequência baixa. É muita coisa aqui que a Matrix preparou já para isso, para deixar a gente confusinho, tá? Para que a gente não encontrasse a verdade. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade verdadeira. É para que a gente ficasse com problemas, frequência baixa, não entrasse em uma frequência acima, tá? Então, eles fazem isso, tá, pessoal? Mas tem um Deus que está fazendo por nós. E a gente tem que entrar nessa frequência de Deus, a frequência do bem, do amor, sabe? Para que a gente consiga vencer essas barreiras aqui, tá? Que foram criadas aqui nessa realidade, para que a gente não viva uma vida plena, feliz, tá? Tem muitos embaraços. Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução aqui? Nossa, eu já chupei laranja aqui, sabe? Tomei vitamina C e tal, para que a gripe não me pegue, tá? Teve um vídeo aqui que eu tava até espirrando, né, pessoal? Para que eu consiga aqui, consiga aqui gravar o vídeo sem estar espirrando, sabe? Essas coisas, tá, pessoal? Então, eu chupei muita laranja aí, comprei umas laranjas aí, tá? Tomei vitamina C para fortalecer, né? A nossa imunidade, né, pessoal? E para que a gente esteja bem o nosso corpo.
Como é que se diz? Por que que eu estou dando essa introdução, pessoal? Sobre confusão da mente, sobre quando a pessoa equilibra a mente dela, tá? Ela começa a encontrar um equilíbrio no sono, na vida dela, sabe? Por que que eu estou falando isso? E como é que se diz? Eu vou falar isso também porque tem muitos aí, tá? Eu estou vendo alguns canais que, principalmente de psicologia, tá? Parece que de filosofia tal, ele não entende o que é a mente. Ele não entende, né? O que é a mente e como é que ele trabalha, tá? Ele está pensando que a mente é o cérebro aqui, que a gente tem aqui, o cérebro, como é que se diz? Cérebro aqui do corpo, tá? A mente não é isso, tá, pessoal? A mente usa esse cérebro enquanto a gente está aqui nessa realidade, tá? Enquanto eu estou aqui nessa realidade, então minha mente está usando aqui o cérebro, tá? Mas a mente, ela pode funcionar sem esse cérebro? Pode, pessoal, tá? Como assim, irmão Samuel? Como é isso? Eu também pensava assim antes, principalmente quando eu tomei psicologia, eu pensava assim antes, mas depois que eu, como é que se diz, tive experiências espirituais, né, que é saída do corpo, tá? Então, eu vi que eu não estando no corpo, eu estava pensando, eu estava usando a mente. Então, a mente não está atrelada ao cérebro do corpo humano, entende? Foi aí que eu percebi, sabe? Então, por isso que essas experiências, pessoal, por isso que as pessoas que têm EQM, né? EQM, saída do. Ele percebe que ele continua ainda pensando e ainda tendo sentimento, tá? Ele continua pensando, tendo sentimento. Então, da onde vem isso? Se era o corpo, eu não tenho mais o corpo. Então, isso é uma ficha muito. É uma ficha muito grande que cai quando a pessoa tem essas experiências. Então, pessoal, eu vou ter que desmistificar isso aqui, porque tem alguns, tá? Que não teve essa experiência, tá? Aprenderam na academia aí, psicologia, filosofia, né? Várias academias aí aprenderam que a mente é o cérebro. Então, tem muitos médicos que pensam que é assim, se você não o cérebro, a sua mente não funciona. E não é verdade, tá? É isso que acontece, tá, pessoal? Alguns médicos mecanicistas, que são chamados, que ele só tá olhando a mecânica aqui do corpo, tá? O corpo aqui é só um veículo, tá? Da nossa consciência, tá? Mas tem muitos que não sabem disso, tá? Então, eu vou trazer explicação sobre isso, tá? Sobre o que é a mente que a gente usamos aqui, tá? Nessa realidade e na realidade espiritual também, tá? Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? É de mente, né? Né? Então, ele fala o que é o nosso tema de hoje, né? O que é o campo mental? Então, é um campo de futebol? Não, é um campo que ele fala que é tipo um corpo, tá? Que circunda a gente enquanto tá aqui, tá? Ele circunda a sua consciência, esse campo mental, tá? Então, vamos saber o que é esse campo mental. É onde a gente elabora os pensamentos, as imagens aparecem, onde tudo está ali, nesse campo mental.
Então, não é no cérebro. Cérebro aqui do corpo físico não guarda nada, tá? Ele só está aqui enquanto a gente está usando esse corpo. Quando a gente deixa esse corpo, a gente leva esse campo mental para o mundo espiritual também. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução para vocês entenderem, porque eu já gravei vídeo falando sobre esse campo, mas parece que algumas pessoas ainda não entenderam. Tá tudo certo, tá? Não entende de primeira, a gente vai repetindo, até a gente entender realmente como funciona. Por quê, pessoal? A gente tem que entender como isso funciona. Porque é através desse campo mental é que as coisas são produzidas aqui nessa realidade. Tá? Sem esse campo mental, sem a interferência da consciência e do campo mental aqui, a gente não cria nada, não desenvolve nada aqui. Tá? Por isso que a consciência não estando no corpo, o corpo não funciona. Tá parado, tá morto, tá morto. Então o que é que as pessoas pegam? Vamos pegar, cavar 7 palmos e enterrar esse corpo aí. É isso que acontece, tá, pessoal? Então, o que é o campo mental? Vamos saber o que é isso, né, pessoal? E por que temos que organizar ou cultivar os bons pensamentos? Então, por que temos cultivar os bons pensamentos, né? Organizar esses bons pensamentos. Por quê, pessoal? É uma pergunta que eu coloquei aqui também, tá? Que a gente vai responder. Por que a gente tem que a gente tem que cultivar e organizar os bons pensamentos? Por que a gente tem que fazer isso? Porque tem uma interferência aí, né? Se você tiver mau pensamento, vai ter uma interferência aqui nessa realidade. Se você tiver bom pensamento, vai ter uma interferência boa também. Não tem pra onde correr, tá? Você está interferindo. Então, irmão Samuel, eu não... Porque você não para de pensar. Você não para, tá? Agora você tem que organizar e cultivar os bons pensamentos. Porque se você não cultivar o bom, você está cultivando um mau pensamento. Vai ter uma influência na sua vida, tá? Aí, o que é que ele fala aqui, pessoal? O que é esse campo mental? Primeiro vamos saber o que é. Vocês têm que saber o que é isso, tá? Ele fala, o campo mental é um conceito que é discutido em diversas áreas do conhecimento, como psicologia, psicanálise, filosofia e espiritualidade. Então, nessas áreas, ele discute, por exemplo, aonde está o pensamento das pessoas, o campo mental. Então, cada área aqui pensa uma coisa. Então, a psicologia pensa que está no cérebro. A psicanálise já vai para uma área mais também que o Freud falou, uma instância, né? Que é esse campo mental. Então, Freud está falando dessa instância que é esse campo mental. A filosofia também já vai para essas coisas mais abstratas também. E a espiritualidade vai para essa área do campo da energia, tá? Do pensamento do campo espiritual, tá? Cada uma tem um pensamento, mas todos estão discutindo esse conceito, o que é o campo mental, tá? Aí ele fala que se refere, então, o campo mental se refere a um poderoso conjunto de pensamento, crenças, imagem que moldam nossas perspectivas e influencia nossas ações. Então, o pensamento, tá? Pensamento, imagem, o que mais que ele falou? Crenças, né? Tudo isso faz parte desse campo mental. E que ele molda a nossa perspectiva aqui nessa realidade, porque ele influencia nossas ações. Então, uma pessoa vai fazer uma coisa, ela pensa, tá?
Não tem como, pessoal. O negócio é você mudar a frequência, o pensamento bom ou mal. É isso que você tem que equilibrar. Entende, pessoal? Mas você está pensando, não tem como parar de pensar. Irmão Samuel, eu quero parar de pensar. Não tem. Até dormindo você está pensando. A mente está trabalhando, tá, pessoal? Porque ela não depende do cérebro aqui físico, tá? Do corpo, tá? Ela vai usar esse campo mental, vai usar esse cérebro, tá? Aqui, enquanto a gente está aqui ativo, aqui nessa realidade. Aí a gente vai usar, tá? E às vezes até esse cérebro é limitado. É só pensar em comer, a percepção de fome, de sede. Então você vai trazer isso para a sobrevivência aqui. O cérebro não pode. Agora, o campo mental, a mente, pode viajar em muitas coisas. Tá, pessoal? Entendeu ou não? Ou quer que eu repita de novo? Aí ele fala: o campo mental é um campo invisível. Então, é um campo invisível aos nossos olhos. Você não vê esse campo, mas esse campo está aqui, ó, está circundando você. Então, qualquer que você está aí pensou em besteira, assistiu filme, tudo está nesse campo. Tá aí. Por isso que os espíritos, ele vê esse campo seu. Ele vê que você está pensando besteira, então, porque você está transmitindo uma vibração do que. Então, ele é atraído por essas frequências. Então, se for baixa, você está pensando aí bobagem, que você acha que vai atrair qual espírito? Ou vai atrair qual pessoas para perto de você? Porque a pessoa é um espírito, tá? Você emana um pensamento, ela sente de lá e ela é atraída. Então, é isso. É você mudar a frequência. Então, começar a colocar pensamentos bons. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está falando disso aqui, ó, do campo mental. Aí daqui a pouco os evangélicos vão dizer, não, campo mental não tem na Bíblia. Não existe isso. Não tem essa palavra. Os evangélicos é fogo, né, pessoal? Não é fácil, né? Ele que não está entendendo a Bíblia ali, tá? Mas existe lá o campo mental que a Bíblia fala. Cristo, os apóstolos falam. Tá? Então, ele fala que a gente é influenciado das nossas ações. E ele fala que é um campo invisível. A gente não vê com os olhos. Aonde está o campo mental, irmão Samuel? Eu não vejo. Com esses olhos aqui humanos, você não vai ver mesmo, não. Agora, com os olhos espiritual, você vê. Ou até o quê? Você não vê, você sente. Você sente a energia da pessoa. Uma pessoa que está com pensamento negativo, ela está emanando a energia negativa. Então, quando você chega perto da pessoa, você começa a sentir uma energia que não é boa. Então, quem é que está sentindo? Seu campo mental começou a ler o campo da outra. Todo mundo sente isso, tá, pessoal? Então, você não vê com esses olhos, mas pode sentir. Se você sair do corpo, você pode ver o campo mental da pessoa. Tá? Aí você vê com os olhos espiritual, né? Aí o que é que ele fala mais? É um campo invisível, mas de enorme abrangência que desempenha um papel fundamental na conquista de objetivo. Então, esse campo mental invisível, ele tem uma enorme abrangência no desempenho e um papel fundamental na conquista de objetivo que a gente faz aqui. Tá? Ele fala, nosso pensamento tem poder de moldar nossa realidade. Então, nosso pensamento tem poder de moldar, pessoal, essa realidade. O que você
está pensando é o que você deseja e coloca aqui nessa realidade. Então, por isso que molda. Se você está pensando bagaceira, e sabe que as pessoas não têm entendimento disso, né? Mas quem tem conhecimento disso? A Matrix. Ela sabe que você funciona assim, tá? Então, o que é que ela faz? Vamos moldar o pensamento dele. Como é que ele molda a sua realidade de pensamento? Começa a colocar coisas, comportamento, como você tem que se comportar, como você tem que comer, como você... Então, ele começa a influenciar. Então, ele usa todos os meios que são usados aqui para influenciar você. Para você moldar a realidade como ele quer que você se comporte aqui. Tá? E Deus também quer moldar você. Mas colocar para que você se torne um ser que faça o bem. E a Matrix faz você um ser se tornar demônio que faça o mal aqui. E não tem outra, né, pessoal? É o que está acontecendo com as pessoas. Tá? Vocês não sabem disso aqui, mas a Matrix sabe. E ela começa a manipular vocês. Aí ele fala, sim, acreditamos que somos capazes de alcançar nosso objetivo. Nosso campo mental se expande, abrindo espaço para uma criatividade e determinação e resiliência. Então, o que é que ele fala, pessoal? Se acreditamos, então, o acreditar, a fé entra aí, pessoal. Para você criar isso, você realizar, trazer isso para essa realidade. Então, se você acreditarmos, então, acreditar vem de fé. Aí ele fala, somos capazes de alcançar nosso objetivo. Então, através da fé, da força que vem de Deus, a gente consegue alcançar nosso objetivo, colocar em prática o nosso propósito de vida. Ele fala, nosso campo mental, quando você acredita, ele fala, se expande, abrindo espaço para uma criatividade, a determinação e a resiliência. Então, quando você crê, você abre esse espaço, expande a sua consciência, tá? Para a criatividade. Então, você fica criativo. E as determinações e a resiliência, tá? Por isso que aqui, pessoal, aí foi irmão ou irmã do meu canal aqui perguntou, nossa, como é que você tem tanto assim, tema assim, você tem tanto tema. Então, né, eu que tenho, essa mente, é que a criatividade quando vem, você está aberto à intuição, você recebe a intuição, pessoal, tá? Por isso que não falta aqui. Inesgotável, pessoal, tá? A fonte. Então, quando você acredita, tá, pessoal? O seu campo mental, ele expande, vai para a criatividade. Então, você tem criatividade e determinação, né, na vida e resiliência. Então, dá uma força de resiliência. Aí ele fala, por outro lado, se alimentarmos pensamento negativo e limitante, nosso campo se contrai, gerando dúvida, medo e autossabotagem. Então, se você vê uma pessoa nessa frequência aqui, pessoal, dúvida, tá? Teve muitos que chegaram no meu canal com dúvida. Medos também. E autossabotagem, que é o quê? Dizer que não consegue, que não vai fazer. Ah, eu sou velho. Então, essa frequência aqui queria me pegar, tá? Na hora que eu vim gravar vídeo aqui para vocês, ela queria me pegar. Ver aqueles pensamentos, você não tem dinheiro, você é pobre, você vai abrir canal para quê? Ninguém vai ouvir você. O canal não tem nada de atrativo. Olha quantos canais aí. E eu olhava os canais aí e eu ficava assim. Então veio isso aí, pessoal. Eu ia entrar nessa frequência. Mas o que é que aconteceu? Eu não dei ouvido isso. Entrei na frequência de acreditar.
Então, eu não tinha ninguém no meu canal. Eu gravei o vídeo aqui a primeira vez, não tinha ninguém, só uma pessoa. Eu já agradecia como tivesse muitas. A pessoa falou, só tem uma feia aí, moço. Você fica agradecendo assim. Eu digo, tem que agradecer. Eu estou acreditando. Então, quando você acredita, você entra nesse campo. A sua mente expande e abre esse campo, tá? Então, essa frequência aqui da dúvida negativa, os pensamentos negativos, ele vai embora. Então, eu só pude mandar embora esse tipo de pensamento quando eu gravei a primeira vez, gravei a segunda e fui continuando, ó, agradecendo, obrigado, Senhor, pelas pessoas. Não tinha ninguém, mas eu agradecia, tá? Eu agradecia. Olha agora, o meu canal não tem muito ainda, mas olha quantas pessoas estão se beneficiando através do meu canal, tá? Então, esse pensamento aqui, a minha mente, na hora que começou, você não tem dinheiro, ninguém vai ajudar. Se você não fazer campanha, fazer como os outros, ninguém vai lhe ajudar. Porque eu, quando comecei, eu digo, eu não vou explorar nenhuma pessoa, vou fazer o trabalho da espiritualidade com um coração sincero, com passar aquela influência. Então, pessoal, vinha na minha mente esses pensamentos. Ninguém vai lhe ajudar, você não vai conseguir nada. Você já passou isso na sua cabeça, pessoal? Na minha passou também. Então, na minha mente, já passou essas coisas. Mas eu não entrei nessa frequência. Eu digo, não, eu vou acreditar. Eu tenho que acreditar em Deus. A espiritualidade está mandando, eu tenho que acreditar. Então, eu comecei a gravar para vocês. Olha agora aqui, pessoal. Tem pessoas me agradecendo aí que eu não conheço pessoalmente, mas a espiritualidade conhece, está me agradecendo por ela ter um bom sono, melhorou, equilibrou as energias dela, tá? Tá me agradecendo aqui, pessoal. Se eu dou ouvido a esses pensamentos negativos, o que é que ia acontecer comigo? Eu ia ficar aí com esses pensamentos e não ia gravar nada, tá? Até alguns dos meus familiares falou também, vai gravar vídeo, não vai ganhar nada, você não, tá? Meus familiares falaram também. Então, ecoou aquele pensamento, os pensamentos deles também. Tá, pessoal? É assim, pessoal, tá? É assim que acontece na nossa realidade. E muitas pessoas entram nessa frequência. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, ao compreender a abrangência do campo mental, então, da expansão, né? Podemos utilizar como uma ferramenta poderosa para conquistar nosso objetivo. Ao cultivar o pensamento positivo e fortalecedores. Então, a gente só vai conseguir usar a mente poderosamente e conquistar nosso bem quando a gente cultivar o pensamento positivo. Então, qual é a minha pergunta lá? E por que que temos que organizar e cultivar os bons pensamentos? Então, e por que que temos que organizar e cultivar os bons pensamentos? Por quê? Porque quando a gente cultiva o bom pensamento fortalecedor, então a gente conquista os nossos objetivos. Tá? Eu tive que fazer isso, tá? Para começar esse canalzinho aqui, né? Humilde aqui, que está abençoando algumas pessoas. Aí. Aí ele fala: podemos reprogramar nossa mente para acreditar. Então, quando fala em acreditar, entra a fé aí, tá? Em nosso potencial e desenvolver uma mentalidade saudável e de sucesso. Então, quando a gente, como é que se diz, fortalece lá o pensamento positivo, a gente reprograma a nossa mente para fazer o bem. A gente acredita no nosso potencial e desenvolve uma mentalidade saudável. Então, saudável, o que é uma mentalidade saudável? E de sucesso.
tá? Então, há uma reprogramação quando você sai da frequência negativa e passa para uma frequência mais elevada. Essa é a reprogramação mental, tá? Tem tantos aí falando de reprogramação mental, Então, eu tô dando aqui para vocês. Vocês entrar na frequência, começar a... Então, quando você faz isso, pessoal, você está reprogramando a sua mente. Porque ela é moldável, ela pode ser renovada, ela pode mudar. A espiritualidade sabe disso. A Matrix sabe disso. Então, por isso que ele passa as imagens, mensagem, música, tudo para reprogramar sua mente para o mal, para uma frequência negativa. E ele está conseguindo, tá? Com algumas pessoas aí, eles estão conseguindo aí fazer isso, usando aí todos os meios de comunicação, de áudio, vídeo, tá? Para fazer essa programação na sua mente. Então, a gente, quando sai, a gente vai reprogramar agora a nossa mente para fazer o bem. Para a gente ter uma mentalidade saudável e de sucesso. Tá? Aí, o que mais, pessoal, ele fala? Ele fala, além disso, o campo mental está intrinsecamente ligado à visualização criativa. Ao imaginar vividamente o resultado desejado, estamos ativando um poder do campo mental para atrair e manifestar nossas metas. Então, quando você... Porque o campo mental, ele aparece imagens, tá, pessoal? Por isso que no sonho aparece imagem. Então, você tem que ter uma visualização de imagem criativa, né? Você... E o poder, ele fala que a imagem vividamente o resultado desejado. Então, você tem que unir esse poder da mente, a imagem que aparece na mente, com o desejo. Então, desejo tem a ver com o quê? Com emoções. Então, você tem que unir a mente e a emoção. Por isso que aqui na espiritualidade, eu já falei isso aqui, né? É mente e coração. Porque tem que juntar, porque isso dá o poder, dá força, né? De você ativar o poder do campo mental. Então, você tem que usar tanto a mente como o coração. Tem que a emoção, o desejo estar junto com a mente, tá? Senão não funciona. Então, teve até um espiritual dizendo, é mental, é só mental. Não é só mental, tá? Enquanto a gente está aqui, a gente tem que usar a emoção também, que traz, ativa esse poder do campo mental. Para o quê? Para atrair e manifestar nossa meta. Então, você vai atrair. Então, se você está pensando coisa negativa, o que é que você vai atrair, pessoal? Você está desejando coisas negativas. Desejando e mentalizando. O que é que você acha que você vai atrair? Entende? É assim que funciona. Não foi eu que criei isso não, tá? Isso tá funcionando há séculos aí, tá? Aí ele fala, a visualização, a visualização cria um alinhamento entre nossa mente consciente e inconsciente, estabelecendo uma conexão profunda com o nosso objetivo e despertando a motivação necessária para agir em direção a ela. Então, o que é que acontece que ele fala que quando a gente visualiza, a gente cria um alinhamento entre a mente consciente e a mente inconsciente. Aí entra Freud, né? Por isso que Freud fala desse campo mental. Mas ele não fala como um campo mental, ele fala que é como é? Uma instância psíquica. Mas ele está falando desse campo mental. Então, quando você alinha, então, mente e coração, então, inconsciente
da onde vêm as emoções, tá? Ele diz que estabelece uma conexão profunda com o nosso objetivo e despertamos a motivação necessária para agir em direção. Então, desperta aquela energia, aquela força para você agir e fazer aquilo que você deseja. Vem uma força que você não sabe de onde é, mas vem, tá? Ninguém sabe explicar isso, tá, pessoal? Aí ele fala, quando pensamos e expressamos sempre as ideias que aceitamos como reais para nós e que habita em nosso campo íntimo, assim sendo, criamos em torno de nós um campo próprio de vibrações mentais que vão identificando ao teor de nosso pensamento. Então, ele fala que quando a gente pensamos e expressamos as ideias, aceitamos aquilo como real, então acreditamos, colocando a emoção que habita em nosso campo íntimo, então na nossa alma. Aí ele fala, assim sendo, quando criamos, criamos em torno de nós um campo próprio. Então, esse campo mental de vibrações mentais. Então, essas vibrações estão aqui, pessoal. E ela não mente. Ela é o que você é. Vocês até escondem, tá? Essas coisas você está pensando, mas a sua vibração, por isso que tem agora os reikianos, os radiestesistas, ele quando mede o seu campo, né, vibracional, ele percebe lá qual é o tipo de pensamento que você está pensando, essas coisas. Então, ele sabe o que é que tem que fazer para você. Ele tem que fazer a reprogramação de tirar você daqueles pensamentos. Por isso que a terapia, a maioria dos terapeutas, eles estão fazendo isso, tá, pessoal? A pessoa vai lá com um tipo de pensamento, né? Tá programado aí pela Matrix. Então, o que é que o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra tem que fazer? Ele sair daquele tipo de... Quando eles saem daquele tipo de pensamento, ele sai da frequência. Ele sai daquela vibração, porque ele fala que criamos um próprio campo de vibrações mentais. Então, você está vibrando. Agora você vai analisar que tipo de vibração você está emanando para o ambiente, para as pessoas, qual é o seu objetivo. Então, você vai dizer. Ele diz que vai identificar o teor do nosso pensamento. Então, vai identificar o que a gente está pensando. Os radiestesistas sabem disso. Eles medem o seu campo vibracional. Ele descobre o que está passando no seu pensamento. Qual é a sua motivação? Então, eles medem lá. O radiestesista também. Tem os médios, aqueles perceptivos, só ele colocar a mão, ele já começa a entrar no seu campo e perceber que tipo de pensamento. Tem até uma irmã aqui no canal que é assim. Ela sente, ela entra no campo, ela vê o tipo de pensamento que a pessoa está tendo. Tá? Eu digo, irmã, você tem que treinar aí, tenha calma, tá? Para você entender o que é seu pensamento e o que é o pensamento dos outros. Porque você pode ajudar essa pessoa. Porque tem muitas pessoas aí nas redes sociais, pessoal, aí na vida, né? Tá todo mundo sorrindo, mas por dentro os pensamentos são outros, tá? Tem gente que até tá sorrindo, mas daqui uma hora você vê a pessoa tentou tirar a vida dela. Tá? Por quê, pessoal? Porque às vezes as pessoas, a sociedade é forçada a você passar uma imagem de que tá tudo bem. Se você passa uma imagem de que não tá bem, você é fraco, você sabe. Então, aí as pessoas jogam você para escanteio. Então as pessoas sempre querem passar uma felicidade, uma alegria, mas que não tem. Seja verdadeiro com você. Foi por isso que eu falei, se você ser verdadeiro com você, você vai sair dessa vibração.
É o que eu estou falando aqui, você viu? Ontem eu falei humildade, sinceridade. A primeira pessoa que você tem que ser é com você. E empatia pelas outras. Lembra que ontem eu gravei o vídeo falando sobre essa virtude? Tem que estar na gente, pessoal. Quando você estiver mal, não, eu estou mal. Pode me ajudar, irmão? Tal. A gente vai orar, meditar, vai, sabe, fazer com que você assista o vídeo para você ir melhorando. Mas não tente passar uma imagem de felicidade nas redes sociais, na pessoa que você não está bem. Procure ajuda, tá? Quando está nesse campo mental, está nessa emoção, nesse campo invisível, as pessoas ficam tentando esconder aqui nessa realidade. Para que você está fazendo isso, pessoal? Para quê? Para agradar algumas pessoas? Para que você está fazendo isso? Entende? Isso acontece com pessoas religiosas, tá? Ela entra lá, diz que é de Jesus, mas está com problema e não mostra. Mas a energia dela, o campo vibracional mental dela não engana. É o que ele fala, que vão identificar o teor de nossos pensamentos. Então, vai identificar o pensamento dela. Não tem para onde esconder. E eu estou vendo isso aí com muitas pessoas, principalmente alguns dos meus amigos que são de igreja evangélica. Eles não estão bem, pessoal. Mas o pior é que ele não pede ajuda, tá? Um mesmo aqui que eu falei ontem, falei que disse, tem pessoas aqui que tá com problema, eu sei que tá com problema, mas ela não quer assistir meu vídeo, pessoal. Eu digo, assista meu vídeo. Ela não assiste. Ela assiste de todos os outros. Ela quer que venha da igreja dela, tá? A solução para aquele problema que ela tem. E não vem. E aí não vem. E aí como é que fica? Teve uma pessoa que chegou assim no meu canal. Ela ficava no grupo dela, e quando ela dizia, eu vou tentar agora ouvir o vídeo desse rapaz aí. Ela ouviu e melhorou, tá? Porque, pessoal, aqui tem uma vibração diferente, tá? É minha maneira de expressar minha energia, meu pensamento. Então, espero que faça bem para você, tá? Mas tem pessoas assim, quer que naquele grupo, naquela religião, venha a solução dele. Ele fica lá, ó, mas fica sofrendo, pessoal. Eu conheço muita gente assim. Aí ele fala, o campo mental é onde situamos nossa consciência. Então, é onde está situada a nossa consciência. Dentro da faixa evolutiva, onde nos encontramos, e na hora de aflições, na hora de aflição, que demonstramos onde situamos e quais as forças e sentimentos que cultiva o refolho mais íntimo da nossa alma. Então, é no momento da aflição que vai demonstrar o que você está pensando, tá? Que você está cultivando lá no íntimo da sua alma. Então, é no momento de aflição, tá? Enquanto tá bem, tá, pessoal? Você não demonstra isso, você não quer demonstrar. Mas ele diz que o nosso campo mental está situado na consciência. Então, ele está permeando toda a nossa consciência, tá? É um campo, tá? Vibracional que sai de acordo com o que a gente está pensando, vai permeando, cobrindo todo o nosso campo, nossa consciência. Dentro da faixa evolutiva. Então, dentro daquilo que você é evolutiva, que tem a ver com a evolução da sua consciência. Então, por isso que você tem que evoluir consciencialmente, porque se você está com a consciência baixa, a sua vibração, seu campo mental é uma bobagem só, tá? Você olhar um pensamento, pessoal, olhar um campo de uma pessoa que tá é pura bobagem, tá?
Por quê? É o tipo de evolução, a faixa de evolução da consciência que ele está. Por isso que tem que despertar e expandir a consciência. É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Aí ele disse, é na hora das aflições que demonstramos aonde estamos situados e qual é a nossa força e sentimento que cultivamos nos ferrolhos mais íntimos da nossa alma. É aí que vai, é nas aflições. É aí que você vai ver se a pessoa está com pensamento positivo ou não. É aí, pessoal, tá? E a pessoa cai, vai ver que ela não estava firme, tá? É normal, tá, pessoal? Se acontecesse, é normal, tá? Peça ajuda. Você não pede antes, tá? Tá com problema, mas não pede antes. Não vai buscar também. Só quando a coisa acontece, aí você. Ai, meu Deus, me socorre aqui. Ai, irmão Samuel. Tá? Aí ele fala: viver em faixa vibratória diversa, de acordo com a evolução espiritual que já alcançamos. E sintonizamos nosso desejo e nosso sentimento de acordo com ela. Então, é de acordo com a faixa vibratória da nossa consciência, de acordo com a evolução espiritual. Então, se você não tem muita evolução espiritual, pessoal, por isso que eu estou aqui chamando para a gente evoluir espiritualmente. Ele disse que já alcançamos e sintonizamos. Então, você sintoniza naquela frequência nossos desejos e nossos sentimentos de acordo com ela, de acordo com essa vibração. Os pensamentos que emitimos é o que absorvemos, fazemos-nos respirar o clima psíquico com o qual nos rodeamos, criamos o nosso próprio céu e inferno particular. Então, é aí que a pessoa cria o céu dela, ou ela pode criar um céu, ela está na paz, na frequência, ou ela pode criar um inferno, está sofrendo consciencialmente. Vai depender do pensamento que você está emitindo. Qual é a minha pergunta que eu coloquei no início? E porque temos que organizar, cultivar os bons pensamentos. Por quê? Porque o nosso pensamento que emitimos é o que absorvemos e o que respiramos, porque ele vai voltar para a gente. A gente emite aquela vibração e ela vai voltar. É um imã, pessoal. Lembra aqui da lei da atração? Tem aqui no meu vídeo, tá? É isso que ele está falando. Ele disse, com o qual rodeamos. Então, com o qual nos rodeamos. Criamos o nosso próprio céu e nosso inferno particular. É isso que acontece, tá? A pessoa está sofrendo aí, tá, pessoal? Aí ele fala, nossa mente é assim, como se fosse uma cabine de comando de nosso espírito, então, da nossa consciência, né? E nela refletimos nosso desejo, sentimento e vontade. Então, é uma cabine. Então, ele está dando aqui um exemplo para a gente ter uma ideia do que é esse campo mental. Porque ele é invisível, tá? Então, ele diz que é como uma cabine de comando. Então, quem é que está no comando? A sua consciência. Então, a sua consciência tem que dirigir o seu campo mental, a sua mente, para fazer aquilo que é bom. Ela está na cabine de comando, então você tem que saber controlar. Tem que ter o controle. Agora, tem pessoas que já até largou o controle, tá deixando os desejos do ego levar ela pro ribanceiro abaixo. Perdeu o controle. Cadê o seu controle? Saiu aí, não sei onde tá, não. Ela até saiu da cabine e tudo. Então, e tem gente, pessoal, que acha que ele quer controlar tudo, tá? Então, ele nessa cabine, ele tá tentando
controlar. Tem até um desenho, né, que passa sobre isso, divertidamente. Olha aí, ó, divertidamente. Então, falando de mente que tem uma emoção, uma raiva, né? O amor, tem lá as energias lá que comanda lá o painel de controle. Então, é aquilo ali, pessoal. Aquilo ali é um campo mental. Então, aquele desenho está falando do campo mental que a sua consciência tem que controlar. Aí tem da raiva, você não pode entrar na raiva, né? Tem da tristeza. O desenho mostra, pessoal. Você já assistiu esse desenho divertidamente? Eu até assisti lá no, que a gente foi fazer um trabalho, né? Lá na faculdade, a gente assistiu esse. Tem agora, parece que é o 2, né? Divertidamente 2. Eu assisti o 1, que ficava lá, ali era o pensamento, era tipo um painel e as emoções estavam ali, dirigindo ali aquela cabine de comando. Então, ele fala assim como se fosse uma cabine de comando de nosso, então, ele fala que a nossa mente é uma cabine de comando de nosso espírito. Então, é uma cabine do comando, o seu espírito tem que dirigir. Seu espírito é só você ter que dirigir aí todas as emoções, equilibrar ela para ir buscar para ela fazer o bem. Aí ele disse, como se fosse a cabine de comando de nosso espírito. E nela refletimos nossos desejos, sentimento e vontade. É o que está mostrando no desenho, divertidamente. Então, esse desenho é bom para vocês assistir, tá, pessoal? Para você entender isso aqui que eu estou falando, tá? Então, porque ali está falando daquele campo mental ali da pessoa. Então, cada emoção que é mais se ressai, mas toma o comando da cabine, é o que a pessoa vai refletir aqui nessa realidade, a emoção. Se ela está triste, ela fica. Se ela está alegre, ela fica alegre. É assim, pessoal, que funciona. Não foi eu que criei isso, tá? A Matrix sabe disso, tá? Mas agora a gente está estudando para a gente saber sobre isso, né? Então, eu vou parar aqui, tá, pessoal? Vou marcar aqui segunda parte, que eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para continuar esse estudo. Vou trazer os versículos bíblicos também. Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.